Bom dia, gente. Hare Krishna. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Feliz que a gente está junto aqui novamente, no horário um pouco atrasado, as dinâmicas vão mudando por aqui, mas eu fico muito feliz que vocês resistam e estejamos juntos e juntas por aqui. Ontem nós tivemos uma partilha bastante bonita e, obviamente, a gente entende que não é todo mundo, porque algumas pessoas emendaram, óbvio, outras não, e mesmo assim foi um tempo extenso, e não é sempre que a gente tem essa disponibilidade para estar ouvindo tanto tempo. Mas eu percebi que quem ficou todo o tempo, tanto aqui quanto online, o tempo que conseguiu ficar, ficou inteiro. E isso é muito bonito e transformador, que é uma forma de generosidade dentro do que a gente já falou nesse período, do que a gente tem para oferecer, né? E muitas vezes a gente se vê em lugares onde a gente se sente impotente e parte, tantas vezes, da gente estar para o outro, é só ouvir o outro. Mas ouvir sinceramente. Não ouvir como tá, tipo, quando você vai acabar de falar, para eu começar a falar. A gente também, dentro do budismo, estuda que a gente precisa desenvolver uma mente que não comenta, uma mente que não é comentarista, uma mente que é lúcida para simplesmente ouvir e ouvir da onde a pessoa fala e não da onde a gente quer responder. Então, é um lugar, sabe, um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui, de intelectualmente sempre fazer intervenções. E aí sim, quando a pessoa termina, aí sim, dentro de um cenário exposto, poder falar da perspectiva dela e não de alguma coisa que seja pessoal, como a gente já falou aqui, que tantas vezes a gente escuta e depois a gente comenta em cima da nossa história, né? E tantas vezes também já foi dito, e a gente precisa prestar atenção nisso, para fazer o outro se sentir bem, aí a gente fala do pior que aconteceu pra gente. A pessoa fala de novo, eu tô com uma dor no joelho, você não sabe, eu operei o joelho. Então a gente tenta fazer o outro se sentir melhor indo para esse lugar que a Flávia comentou, né? Uma competição de desgraça. Então, de novo, é muito bonito ver essa partilha acontecendo em lugares muito profundos, com uma escuta muito amorosa entre todas as pessoas do grupo. Isso é muito marcante para mim, porque mostra do coração de vocês. Também quero colocar aqui que fiquei muito impressionada com os processos de jejum que cada um e que cada uma passou. Não só quem encarou um jejum de 3 dias na água, como pessoas que encararam jejuns de palavrões, e isso não numa falsa moral, mas num lugar realmente de se doutrinar em certos refreamentos e ver como a mente responde para isso. E de quais, como o Will trouxe de uma maneira muito sábia ontem, de como ele percebeu que ele amaldiçoava pequenas partes da vida, isso me marcou muito também, né? Obviamente, eu estando aqui recebendo, escutando de todos vocês, vocês terminam me ensinando muitas coisas no orgânico do exemplo de vocês. E isso também é muito bonito e eu tenho muito que agradecer. Então, eu só quero colocar isso, que foi lindo ver a forma como a partilha foi conduzida por vocês, ou seja, essa escuta amorosa, presente. E outra vez, eu entendo que não pode ficar o tempo todo, e a gente termina se estendendo. No final das contas, a gente bateu ontem quase 6 horas. E eu fiquei impressionada em todo o processo, sabe, de presença mesmo. E isso conversa muito comigo com o ser humano que vocês são, sabe, revelado nisso, nessa generosidade de estar para o outro. Outra vez, entendo que não é todo mundo que pode estar o tempo todo, e às vezes a gente tem compromisso tudo isso. Mas isso fala para mim que essas são as pessoas, vocês que estão vivendo aí fora e acolhendo outras pessoas, né? E a gente também pontuou ontem algo que vale a pena a gente recordar aqui, que a gente tem relações no grupo muito longevas. A gente tem pessoas, como a Duda que está aqui na minha frente, eu estava procurando um vídeo seu ontem, Duda, ontem, um vídeo, você deve lembrar de Camanducaia, mas eu acho que esse vídeo deve ter uns 9 anos. Quantos anos você tinha 9 anos atrás? Eu comecei a longe da escola. Aham. É isso. É isso, 9 anos, é isso mesmo. Fui bem no comecinho mesmo. E da relação, assim, eu lembro, né, uma das primeiras visitas. E aqui no grupo também. Então, o que que diz para nós, né, quando a gente fala de relações longevas? Que a gente já teve a chance de ver o outro fora do lugar de coraça, onde a gente está nesse lugar tudo bem, tudo bom, onde está sempre no alto, né? Ou seja, as relações longevas, o dia a dia, né? Quem tem relação sabe, né? A gente começa na paixão, aquela coisa linda, só o melhor do outro, e de repente
a coisa vai para um lugar e fala, não sabia que isso era assim, não esperava que fosse desse jeito. E aí, de repente, a gente espera, a gente escolhe, não espera, escolhe ficar. E quando a gente escolhe ficar, então a gente aprofunda a relação, porque a gente aceita o outro como ele é. E isso é de uma beleza tremenda, porque o outro, então, não está fazendo um personagem, um papel para nós. A gente permite que o outro seja quem ele é, e, obviamente, sempre cada um mirando no mais alto de si. Isso não é uma excusa para a gente falar assim, eu sou assim mesmo, não vou mudar, eu não vou me trabalhar. Mas, outra vez, as relações longas, quando a gente escolhe ficar, e não estou aqui aludindo a relações tóxicas ou a gente ficar em ciclos que já se fecharam. Estou falando dessas transformações naturais de quando a gente está junto e consegue passar pelo que a vida apresenta, e ainda assim, porque a vida vai apresentando e vai mostrando quem é a gente. E de repente a gente não tem lá tanta paciência, de repente a gente tem mais teoria da espiritualidade, por exemplo, do que a prática dela. E mesmo assim, ou seja, a gente escolhe ficar e a gente diz, putz, eu posso contar com essa pessoa. Geralmente é nesses momentos que a gente declara isso no nosso coração, quando a pessoa viu o pior da gente. Quando viu a gente enfraquecido, fraco, vulnerável, e essas partilhas colocam a gente nessa vulnerabilidade. E quando a gente não tem medo em um grupo de falar sobre como a gente se sente vulnerável, como a gente, onde estão as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, isso fala muito do campo que está acolhendo. E esse campo é sempre maior do que simplesmente a gente aqui, ou um facilitador ou uma facilitadora. Isso é uma invocação sincera do coração de cada um e de cada uma que vai atraindo essas forças que cada um e cada uma vai chamar dentro de uma egrégora, dizendo: são esses daqui que eu chamo quando eu tenho algum aperto. E dentro desse campo, na sinceridade do propósito que a gente firmou, esses seres vêm. Então não é simplesmente uma força que existe individual da soma de quem a gente vê, seja aqui, ou seja, né, a gente 50 pessoas que estamos aqui, mas também os incontáveis seres que estão com as 50 pessoas que estão aqui, fora as pessoas que estão ouvindo também em outros horários e que estão somando em um campo, né? Porque não deixa de ser uma cerimônia de um campo que abriu dia 22 e fecha dia 6, e que a gente tem explorado lugares nossos para que a gente, de fato, possa penetrar esse ano novo com novas resoluções e não simplesmente repetindo ciclos e andando em círculos, que é o que geralmente a gente faz. Hoje é um pico de lua cheia, eu também gostaria de, nessas reflexões, pedir para cada um e para cada uma estar um pouco mais atento ao céu. Nós aqui nos relacionamos nessa realidade sistêmica, não só entre nós e com a natureza que a gente vê aqui na Terra, com essa mãe representada nesses ossos da Terra como rochas e também nesses cabelos da Terra como a vegetação. A gente também se relaciona com essa manifestação natural com as estrelas, com os astros. Isso tudo rege a gente. E a gente, óbvio, tem lugares que a gente personifica entidades, deidades, mas tem lugares que a gente precisa entender que essas deidades não têm rosto, nem o rosto de um mestre animal. Por exemplo, deidades como a água, deidades como o fogo, que são forças naturais. Tanto são forças que, por exemplo, fogo, a água, estão presentes nos altares. Comumente, quando a gente coloca, acende a vela, isso a gente não tem uma doutrina ou outra doutrina, ou mesmo quem não tem fé alguma, tem o hábito de colocar uma vela. Muitas vezes, a gente aqui tem velas de diferentes lugares e durante, eu já falei isso de outras vezes, durante as partilhas eu vou vendo as chamas das velas e fica claro para mim esses lugares místicos que vão acontecendo. O fato é que a água é uma manifestação dessa grande mãe, num sentido maior do que a própria terra, no sentido de manifestação Shakti, é o que dizem na Índia, ou seja, essa face feminina de Deus que tantas vezes foi ceifada da nossa consciência. Como a gente é água, e já disseram de novo, Deus é onipresente, então ele também está em você. E quais as formas que ele está em você? Então, água é um jeito que essa grande mãe, que essa face feminina de Deus está na gente. E a gente não percebe o quanto ela flui em nós. Quando a gente olha para o céu,
e a gente percebe as nossas mudanças de acordo com a mudança das luas, a gente começa a entender um pouco mais dessa realidade sistêmica e pode se colocar num lugar também do consciente, da consciente em relação à mente. Porque até certo momento do caminho, a gente acha que o que é nosso somos nós. Então, eu digo que eu sinto dor, e na verdade é minha perna que dói. Entendem? Só que quando eu estou com uma identificação muito forte com o corpo físico, eu penso que eu dou. Então, quem é que observa tudo isso? E à medida que a gente coloca um olhar mais atento no céu, vê que a gente se torna suscetível a esse comando que existe de fora, e essa realidade sistêmica, a gente começa a separar um pouco o que é meu e o que sou eu. E dentro do que eu penso que sou, quem eu estou. E como que, vendo com clareza quem eu estou, eu começo a mirar em quem eu sou. A gente viu isso aqui de um outro jeito nesses dias, que é, pensa que quem eu estou é psicologia, é terapia. E quem eu sou, e aí cada um faz no seu, né, no eu, quem eu sou, quem você é então a espiritualidade. Então, caminhando por aí, a gente vai vendo também que essa manifestação, ela vai tentando despertar quem a gente é. Não necessariamente melhorar quem a gente está. Ó, coisa interessante. Porque, óbvio, a gente vai mirar na melhor manifestação nossa, para benefício dos seres. Mas será que a meta é se tornar nossa melhor versão ou acordar? Então, nos caminhos, a gente viu que, por vezes, a gente entra nesses lugares de curas infinitas que precisam, sim, acontecer, porque, afinal de contas, cada vez que a gente está bagunçado, a gente bagunça tudo e todo mundo que está ao redor da gente, mas existe um contexto de despertar na espiritualidade. E quando a gente vai se conectando a essas forças naturais, a gente vai escutando chamados para despertar os chamados para ser mais altruísta, o chamado para ser mais compassivo. E aí, através de benevolência e virtude, algum caminho se abre. Agora, se a gente simplesmente procurar ser feliz, que é algo que no mundo é muito comum, o que te faz feliz? O que te faz feliz te faz triste. Então, não pensa que quando você alcançar o que você pensa que te faz feliz, você vai ser feliz para sempre, porque aquilo vai terminar. Tudo que é temporário não pode te dar uma felicidade eterna. Então, como que é que a gente pode ir para isso tudo? E aí eu vou colocar aqui uma costura nessa história toda. Então, imagina que essa lua cheia é um momento máximo de exuberância da face feminina de Deus. Ela levanta marés. Ela leva a seiva dos cabelos. É como se ela fizesse ventar os cabelos da grande mãe, que é a vegetação, que começa, inclusive por causa disso, é muito comum nas mudanças de lua cheia a gente ter chuva, o tempo mais fechado, porque as águas são movidas, as suas emoções são movidas, as nossas emoções são movidas. E dentro de tudo isso, certos ajustes, próprios, a gente pode segurar. E aí, quando a gente incha, por exemplo, durante a lua cheia, a gente pode ter a mensagem subliminar dessa grande mãe que a gente está segurando as nossas emoções. Então eu pergunto para você, como que você reage para essa lua? Porque a forma como a gente vai se travando perante a vida é aquilo que levanta o obstáculo para esse despertar espiritual que precisa acontecer. E quanto mais a gente consegue ir se soltando e amenizando e desatando nó no coração, e desatando nó no coração que eventualmente desata um nó da mente. Um nó da mente que a gente viu é ansiedade. Um nó do corpo físico é uma somatização. Isso significa que a gente não vai morrer? Óbvio que não. Se Jesus Cristo, Buda, desencarnou, ou seja, agora tem um lugar de imortalidade, e a imortalidade não está ligada ao corpo físico. Tem uma instrução no hinduísmo que diz que se a gente fizer a passagem com um mantra, com o nome de Deus na boca, e aí cabe a reflexão, inclusive, que o Will trouxe desse jejum de palavrões, por exemplo. Imagina a gente morrer falando, por que pariu? Imagina que coisa, chega lá do outro lado, chega o anjo da guarda. Qual a primeira coisa que você fala para o anjo da guarda? Puta que... Imagina que coisa é. Então, imagina como é difícil, no lugar de reação, você lembrar do nome de Deus. Imagina como é difícil. E aí,
Nesse momento, eles falavam, aí você alcança a imortalidade. Diz que o momento da passagem é um grande portal para não reencarnar mais. E eu vou costurando tudo isso aos pouquinhos no final. E o que que significa? Se você for capaz, de, num momento de susto, lembrar de um mantra, é como dizem sempre com muito amor, qual é o mantra quando eu sentir raiva? Meu bem, se você lembrar de falar um mantra na hora da raiva, qualquer um serve. É isso. Então, no momento que a coisa pega e que você se vê no lugar de reagir como você está e não como você é espírito, você vê o quanto de fato esse caminho foi percorrido dentro de desatar esses nós. E aí, nessa realização, dizem: você não morre. Como assim que você não morre? Se o corpo desencarna, tá lá. Então, foi no momento de um acidente. Gandhi, outras pessoas que morreram de forma trágica. Você fala, como não morreu? O que eles estão apontando não é para quem está que não morre, é para quem é, a pessoa se realiza na passagem. E essa imortalidade que vocês cantaram, trouxeram para nós também, ou seja, da mortalidade, ou como você traduziu, da impermanência para a vida eterna, foi isso, né? Da impermanência para a vida eterna. Então, onde a gente. Da mortalidade. Da morte para a vida eterna. Da mortalidade, ou seja, desse ciclo de samsara para essa imortalidade. E aí a gente fala: é isso que a gente quer? É. Fala, quer ser feliz para sempre? Ou seja, eu quero parar de procurar felicidade nos prazeres, porque isso também está embaralhado. Como a gente está muito ligado aos sentidos, cada vez que a gente tem alguma coisa que os sentidos regozijam, a gente fala como eu sou feliz, meu Deus do céu, que ótimo. Só que tudo isso termina, e daí a gente procura mais, e daí vem os vícios também. Daí a gente começa a ganhar clareza de tudo isso que está sendo dito aqui. A gente fala, quero essa iluminação, quero. Porque a iluminação termina sendo o fim do sofrimento. E a gente não percebe o quanto de sofrimento existe no nosso apego. Ou seja, tá bom, você se ilumina agora. Teus amigos todos vão ficar aqui. Teu mestre cachorro que você ama. As circunstâncias que você gosta da sua vida vão ficar aqui. Aí a gente começa a perceber que a gente procurou a iluminação como um lugar de felicidade, como fuga da vida. E não como um lugar genuíno da espiritualidade. Então, a primeira questão fundamental é descobrir por que a gente não é feliz aqui. Não porque o universo inteiro está sofrendo, os nossos animais estão gritando. Por que a gente não consegue ter paz na nossa própria companhia? Por que quando a lua cheia vem, a gente não consegue ver essa exuberante face da deusa chamando a gente para equalizar as nossas emoções? Por que quando esse universo inteiro conspira para que a gente acorde, a gente vai lá e aperta o soneca e fala, não quero estar hoje aqui? Por que tudo isso está acontecendo? Quais são os lugares que a gente está desviando? Então, eu quero colocar, primeiro de tudo aqui, muitas vezes no caminho do serviço, que é um caminho que eu sinto que todo mundo aqui, de algum jeito, tem um convite. A gente fala assim, eu fiz sim isso um tempo, mas depois começou a me deixar muito triste. Eu comecei a sentir muito raiva, eu fiquei deprimida, eu me afastei desse caminho do serviço. É muito sofrimento. Você ir para o caminho do serviço para ser feliz, você vai durar pouco mesmo. Porque o caminho do serviço é um tranco. É um tranco, e a gente está aqui nesses dias que a gente está aqui, só no dia 22 para cá, que a gente está compartilhando esse campo, desse serviço. O que está acontecendo em tudo isso? Já vem uma mestra onça, daí sobe todo mundo, ninguém pode sair de casa, fica olhando, escuta a mestra onça, daí fala, a mestra onça é tão bonita. Daí a mestra onça vai e pega alguém no pasto. Não, a mestra onça não é mais tão bonita. Não, mas a mestra onça, tudo bem. Daí a gente começa a ver o medo, daí a gente tenta ver o controle da gente, vai vendo tudo isso vai subindo e descendo. Aí de repente tem, nossa, que bom, os nossos animais aqui são todos felizes, tem vida de. Daí vem a mestra Dona Luz, dia 31 de dezembro e morre. Aí você faz essa passagem do corpo físico. Esse sobe e desce. A gente tem que estar disposto a entender que a gente vai ser esse espelho que vai refletir. Então, tudo bem, agora é feliz, a gente está feliz, agora é tristeza, a gente está triste, mas não é triste. Só que o moral de tudo isso é que a gente precisa buscar aqui nessa terra, através das coisas da terra, o que é certo. É isso que eles colocam para nós. E a felicidade na espiritualidade.
O que está acontecendo é que a gente está procurando felicidade nos prazeres, e em certo ponto o serviço é um prazer, inclusive a romantização da maternidade. Tem muitas mães aqui que a gente sempre comenta, a Camila sempre compartilha alguma coisa, a Suzana ontem comentou alguma coisa, dentro de uma outra situação de ter uma criança autista que também faz parte do nosso círculo, e que é sempre todo mundo muito bem acolhido aqui, ou seja, por todo o grupo. Mas, ou seja, tem lugares que a gente precisa navegar na gente, por quê? Para a gente durar no que é certo. Porque senão o que acontece é que no meio do caminho a gente embaralha e aí a gente fala assim, não quero mais brincar disso. Só que era certo fazer. Isso nunca foi para te fazer feliz, porque aqui na Terra a felicidade é vertical, ela não é horizontal. Ela não vem de um lugar, porque aqui isso significa que a gente não vai se sentir feliz vendo a alegria do outro? É claro que a gente vai se sentir feliz. Só que são emoções transitórias. Não é o Ananda. No sânscrito tem várias palavras para a gente falar de felicidade. Quando a gente fala de uma pessoa realizada, é a única hora que essa felicidade está pautada na palavra Ananda. Todas as outras, a gente tem todas as outras manifestações, vêm e vão. Então, para a gente ser feliz, a gente precisa buscar a espiritualidade. E um caminho para encontrar a espiritualidade é fazer o que é certo. Então, eu pergunto, dentro das tuas novas resoluções, dentro de tudo isso que a gente tem estudado aqui, a gente está pautando as novas resoluções em algo que faça a gente feliz? Ou algo que faça a gente se manter no caminho reto para alcançar a felicidade espiritual? Porque é um pouco diferente, então. Da gente procurar alguma coisa para ser feliz. Porque daí a gente fala que a gente está no serviço pelo outro, e não é. A gente está no serviço para a gente se sentir bem ajudando o outro. Terrível. Enfim, desagradável perceber certas coisas. Então, entende muito bem o que te move, para que você não caia nos teus próprios embustes. E como a Jetsuma fala, e eu agradeço profundamente a sua orientação, mesmo que a intenção não esteja alinhada, se estiver fazendo bem para alguém, pelo amor da deusa, continua. Depois você corrige a intenção. Está fazendo bem para alguém, faz. Mas olha para dentro. Porque são essas confusões que vão impedindo as águas de fluírem, as emoções de fluírem e as emoções de abrirem espaços no coração e na mente para que a gente não se iluda cada vez que alguma tristeza acenar para nós. Aí a tristeza acena para nós e a gente fala, não quero mais. E, na verdade, a alegria precisa estar na espiritualidade. E um jeito que a espiritualidade manifesta aqui é através do que é certo. E fazer o que é certo é uma baita doutrinação do ego. Porque o ego não quer fazer o que é certo. Ele quer fazer o que ele quer. E aí, dentro das confusões, o ego também diz para nós que quanto mais liberdade ele tiver para fazer o que ele quer, mais livre ele é. Quando, na verdade, a gente vê que é a disciplina que coloca o ego para fazer o que ele precisa e não o que ele deseja livremente. E aqui eu incluo desde cigarro, açúcar, dormir, letargia e tantas coisas que cada um e cada uma que já trouxe. Então, eu fazendo o que eu preciso, eu doutrino. Eu devo fazer isso? E aí a gente traz reflexões que a gente já fez. Esse Deus que está onipresente, que está nos momentos difíceis e que, portanto, está também no teu corpo físico. Como você tem alimentado essa divindade? E alimentado não só pelo que entra pela sua boca, mas quanta raiva você tem colocado para esse fígado comer? Porque, concordo, ou seja, tem que olhar para o pobre que está manifestando ali o divino também. Então, como que a gente tem lidado com tudo isso? Então, aqui, eu gostaria que a gente fizesse a reflexão de onde a gente está buscando a felicidade. E cuidado se você está buscando ser feliz através de coisas transitórias. Você fala assim, não, Patrícia, olha, eu realmente vou ser feliz quando todos os nossos animais estiverem livres. A gente vai estar realizado nesse dia. Realizado numa busca pessoal que beneficia outros seres. Feliz a gente não vai estar, sabe por quê? Porque a gente vai olhar para o lado com esse coração que o mestre animal desenvolveu na gente e vai encontrar outra injustiça. Ah, não, mas o mundo não vai estar livre de injustiça nunca. Aqui é a natureza samsara. E o samsara, ele vem em dualidade. Então, o que é feliz um dia é triste no outro. Esse estar, essas estações que mudam. E você meditando na lua, você também vai meditar no que é na impermanência. Porque o céu muda o tempo todo.
E a lua mudando, ela influencia a paisagem do próprio céu, como as águas nesse caso, percebe? Mas o que eu quero aqui é deixar muito claro aonde você está procurando ser feliz. Se você, se a gente embaralhar tudo isso dentro da gente, quem vai sofrer são justamente os seres, não só as pessoas, que a gente diz que ama. Porque daí a gente casa para ser feliz. E daí um dia o outro manifesta uma sombra terrível e a gente deixa de ser feliz. Ser feliz é tua responsabilidade. Para de ser injusto com o outro, de pedir pro outro te fazer feliz. Para, cresce. Vai ser feliz você. E oferece tua felicidade pro outro. Isso não significa que o que o outro faz não nos afeta. Não, a gente não vai virar um robô. Não é ser robótico. Mas é a gente ter a consciência da onde a gente está procurando ser feliz. E da responsabilidade que a gente põe sobre o outro, inclusive sobre os filhos. Como o Felipe trouxe ontem para nós, né? De vir de uma família que de repente foi, ou seja, tem uma projeção, como a gente faz inconscientemente. Como a gente ontem também, ou seja, em partilha, isso me faltou, então eu projeto no meu filho, eu comentei da minha mãe, uma senhora muito simples, de roça, e aí, de repente, quem não estava online, quem não estava aqui, ela comia uma coisa muito austera. Então, tinha feijão, graças a Deus, para comer meio-dia. E à noite as crianças tinham vontade de comer doce. Põe açúcar no feijão. Acabou. Aí tem o filho. O que, que vai acontecer? Na hora que a filha tem vontade de comer doce, 80 tipos de doce. Porque agora tem condição de fazer isso. Mas está dando para a filha? Não. Está dando para a criança ferida dela. Então está procurando a felicidade. E aí chega um dia que essa filha chega em casa e diz assim: mãe, tudo que você preparou para mim, eu não como mais. Rejeição total. A mãe é completamente infeliz. Tudo que ela está dando para a filha, tudo que faltou para ela está dando para a filha. A filha não quer. Ela não quer mais comer aquele frango grelhado, ela não quer mais comer aquela coisa com açúcar, ela não quer mais comer aquela coisa frita, ela não quer mais. Como essa mãe fica? Ela fica muito triste. Porque o filho está fazendo ela infeliz. Entende? Estão percebendo os lugares que a gente vai entrando? E eu estou falando da minha história, obviamente, para exemplificar aqui, tentando, ou seja, colocar de um jeito de não expor essa responsabilidade no outro. De novo, onde você está procurando ser feliz? E qual é o tipo de injustiça que você eventualmente está cometendo com o outro? Agora, isso significa, não, eu não vou mais fazer o que é certo. Fazer o que é certo a gente vai fazer, isso é espiritualidade aqui na prática. Essa espiritualidade aqui do altar é a menor. Se você não é capaz de ver essas entidades nas pessoas e nos seres que estão em volta de você, inclusive aquela pessoa difícil, abençoada, que vem no seu caminho para desenvolver a sua paciência, isso aqui fica muito vazio. Muito vazio. Então, a espiritualidade aqui é fazer o que é certo. A espiritualidade aqui não é eu então vou meditar, eu vou praticar yoga, minhas poses serão instagramáveis e daqui. Isso não significa que coisas não vão acontecer no seu externo, que você não vai viver melhor numa realidade transitória. Mas não é a meta. Porque hoje você pode até fazer uma postura instagramável. Amanhã o corpo, essa grande mãe, vai comer a gente. Entende? Então não é um lugar de apego, é tipo aproveita, é tipo inspiração, tá vindo, delícia, tá indo, vai. Não dá para viver segurando o ar. Embora a gente algumas vezes tente, porque é um jeito de travar essas águas. Mas, de novo, o que te faz feliz? E enquanto a gente não for feliz no altruísmo, enquanto a gente não for feliz fazendo o que é certo, a gente vai desviar dos caminhos. Porque vai chegar no momento que a gente fala, eu não quero mais isso aqui, porque eu não sou mais feliz aqui. O que é certo fazer? E onde, dentro desses nós todos, a gente está colocando a nossa felicidade. E não à toa a gente está sofrendo horrores. E no meio do sofrer horrores, a gente ainda pauta o sofrimento em cima do outro. Ponto. Porque responsabilidade mesmo? Responsabilidade é matéria de artigo de luxo. Vou só colocar aqui para não perder. A tendência ao vitimismo por ser mãe solo, por exemplo, a Camila trouxe aqui. Eu entendo quando você fala, essa pessoa está como usuário do Zoom, então eu não sei o nome da pessoa que falou. Eu entendo quando você fala, se você quiser colocar seu nome, que eu agradeço.
Eu entendo quando você fala sobre a natureza do samsara e quanto isso nos traz oportunidade de crescimento, mas me questiono sobre o sofrimento de tantos seres da natureza em prol da nossa evolução. Para evoluirmos, esses seres estão à nossa disposição em sofrimento. Desculpa a câmera fechada, a internet está ruim aqui de novo. Não tem problema nenhum a câmera fechada. Eu não acredito que os seres sofram simplesmente para nossa. Seria como a gente centralizar, né? De novo, ou seja, as coisas estão acontecendo para nós. Mas eu tenho a impressão, olhando ao longo da história, que certos grandes espíritos descem com missões importantes de despertar. Então, por vezes, quando eu comento a respeito disso, eu já perguntei isso para minha professora, para a Jitsuma Tenzin Palmo, que é uma pessoa que eu tenho muito respeito, inclusive por ela ancorar o vegetarianismo no Tibete, que é muito difícil, já que lá nada cresce em cima da terra, porque é neve o tempo todo. Então, o fato dela ter conseguido colocar o vegetarianismo dentro de uma cultura dessa já foi um esforço hercúleo. Outra, porque é um sistema patriarcal. Então, é uma mulher falando de uma coisa diferente, de um hábito de sabe-se lá quanto tempo, que as pessoas agora têm que se preocupar um pouco mais no comer, e daí vem toda a coisa da raiz e tudo isso. E ela tem um lugar muito importante sobre a questão do mestre animal. Eu perguntei para ela sobre exatamente isso. Eu falei, por que eles sofrem? E ela perguntou para mim o quanto existe de sofrimento na Terra em propósito de lição para o próprio ser. Ou seja, qual é o lugar que a gente olha para o mestre animal e encerra o mestre animal no corpo físico dele? E qual é o lugar que a gente olha para todos os seres e enxerga espírito nos corpos deles? E a resposta dela é em relação ao espírito deles e à missão de cada um deles aqui na Terra. Então, por exemplo, um grande espírito, eu consigo entender que ele conseguiria estar aqui na Terra. Vocês imaginam se as mestras plantas que ancoram tanta generosidade nessa Terra, que fazem tanta transformação do próprio ar, do oxigênio, tudo isso, se elas falassem, não vou mais encarnar, o que aconteceria com a Terra? A gente concorda que é um grande espírito, a gente concorda que essas plantas estão vindo curando a gente também. O quanto a gente está apegado em não sofrer e o quanto para um grande espírito o que precisa ser feito, que é parte da história da iluminação. Então, na iluminação, não é que eu quero ir porque eu estou fugindo. Eu quero ir e quem ficou, eu confio que um dia chegue. E no final não tem ninguém nem para chegar nem para ir. É só uma realização que já estamos todos no mesmo lugar, só que cobertos por ilusões de nós. Então, quando a gente fala de um grande espírito sofrendo, será que ele sofre igual a gente? E será que, obviamente, essa reflexão dá permissão, então, para a gente fazer para ele, porque no final das contas ele não está ligando, é só um sofrimento físico? Ou será que isso deve colocar na gente mais respeito por esses seres que vêm, sim, como grandes mestres, inclusive removendo doenças? Quantas pessoas não aliviam tendências mentais através deles? Quando a gente fica perto de um mestre cavalo, que tem o batimento cardíaco muito baixo, quando a gente fica perto de uma mestra vaca, e de repente a mestra vaca tem um lugar de meditação profunda com a gente. Quanto todos esses seres estão trazendo, sim, mas não porque nós estamos no centro, mas porque a presença deles, eles estão sendo, nós estamos fazendo. Então pensa assim, que não são eles fazendo por nós, simplesmente, e sim eles sendo quem eles são. E dentro disso tudo acontece um despertar. Estou colocando isso de um jeito diferente. Não é que eles estão aí fazendo para despertar a gente. Eu estou dizendo que quem eles são, antes mesmo do que eles fazem, desperta a gente. Isso desembaralha esse lugar. Então não é um fazer deles, não é um encarnar para fazer, mas é um ser tão puro que está manifesto numa expressão de carne e osso diferente que a presença deles provoca aquele fazer em nós. Qual é esse fazer? É o despertar. E isso deve remeter a gente a um profundo respeito por eles. Porque quem está perto de um mestre animal sabe do que eu estou falando, de amor incondicional, sabe do que eu estou falando de perdão. Aqui a gente resgata os seres que você fala, não, tudo bem, que esse daí nunca mais olha na nossa cara. Tá tudo compreendido que. E no dia seguinte o sujeito tá lá, tem a Cleo aqui, que não tem a mãozinha, uma égua. A história é terrível, terrível. O cara escondeu, deixou, depois trouxe, ainda puxou ela quilômetros, com uma fratura exposta. Pô, tudo bem que ela tem uma relação tão íntima com os veterinários, especialmente com um deles, com o João, que quando o João chega para dar o remédio para ela, que não é uma coisa gostosa, ela abre a boquinha. Ela sabe que ele está indo cuidar dela. Então a gente olha e fala, não, ela está sofrendo, tinha que eutanasiar. Eu sempre falo, pergunta para ela. E ela, dentro da condição dela, ela está sendo o quê? Feliz na transitoriedade. Então, em vez de pensar que eles estão aqui fazendo
Pensa que eles estão aqui numa condição diferente da nossa, que não tem essa realização e esse coração. Ou seja, eles estão aqui sendo. Quando a gente está perto de um mestre, aquela colocou alguma coisa, Priscila, grata Priscila, somos cruéis conosco, a gente não é só cruel com os mestres animais, olha para dentro das famílias, o que as famílias fazem. O que os membros da família fazem. Olha o que a gente faz uma nação contra a outra. A gente é cruel enquanto comportamento. A gente não é cruel só um ou com outro. A gente é cruel por toda uma questão de ignorância e egoísmo. A gente não é cruel só com o ser. Se fosse isso, não tinha guerra. É que a gente está pautando o sofrimento dos mestres animais porque ele é menos complexo. Eu tive uma conversa agora no Vegfest com o Mencken, e ele comentou isso, ele falou de todos os lugares que eu vejo, o sofrimento do mestre animal é o mais óbvio da gente evitar. Porque alguns, quando a gente fala, por exemplo, no conflito na Ucrânia, aí você vê lá duas vezes, daí a gente vai no conflito na Palestina, daí é super complexo ver, tem os dois lados, e tem terrorismo, e tem... Quando você pega o mestre animal, é muito fácil ver. Mas, outra vez, procura colocar num lugar onde essa neutralidade não está no que eles estão fazendo por nós, e sim quem eles são, automaticamente provoca reação em volta. Quando a gente vai para um mestre, a presença daquele mestre alinha a gente por dentro. Não é algo que ele está fazendo por nós. E, eventualmente, aquele mestre passa por envelhecimento, passa por doença, só que a atitude dele perante aquilo é mero sofrimento físico, dor física. Não tem esse lugar de sofrimento. Então, a gente olhar e falar, eles sentem dor, sem dúvida nenhuma, eles passam por lutos, eles passam por lutos. Isso é muito bonito também ver quando eles fazem a passagem, que eles têm um momento de despedida deles. Eles sentem, eles sabem o que é morrer. Eles têm uma sabedoria tão grande, tão profunda, eles sabem tudo isso. Agora, a gente simplesmente olhar e pensar assim, nós somos tão cruéis só com ele, não, a gente é cruel com a gente. Então, se a gente não estudar esse comportamento egoísta, a gente não vai conseguir nem libertar o mestre animal e nem acabar com as guerras e nem ver esse mundo em paz. Porque, afinal de contas, reza a lenda que existe um lugar onde essas eras mudam e a gente vai para um lugar onde aqui a manifestação é mais límpida. Agora, isso pode acontecer sem uma transformação individual do ser humano? Não vai acontecer. Então, todos esses seres pensam, e não só os seres, os mestres animais, pensam os seres encarnados que estão descendo, encarnando como pessoas, mestres em pessoas, que por misericórdia vão guiando a gente. Por quê? Porque eles estão fazendo aquilo? Não, porque eles são aquilo. E parte da questão que eu vejo é que a gente está tentando fazer e a gente não está sendo. A gente ainda não consegue ser, a gente não consegue ser o amor, a gente ainda não consegue ancorar tudo isso, ser altruísta, ser a própria manifestação do altruísmo. Então, de novo, ou seja, esses seres estão passando, mas com uma relação diferente com isso que eles estão vivendo, que deve remeter a gente não a uma permissão para submetê-los ao que eles passam, mas sim a um momento de olhar para nós e falar, eu, por respeito, inclusive, porque é certo, eu devo parar de comê-los. Isso conversa com vocês? É diferente quando tenta fazer e quando é. Os mestres animais não estão fazendo por nós, simplesmente, porque eles causam esse despertar. E isso deve remeter a mais respeito. E essa crueldade que você vê, Priscila, olha para a nossa espécie. Olha a gente criando bomba atômica. Olha o que a gente está fazendo dentro com as crianças, com a educação das crianças, tirando sonhos das crianças, encaixotando as crianças em pequenas caixinhas que não serviram nem para nós e que a gente vem reproduzindo numa educação que já não cabe no momento atual, uma educação que não conseguiu nem atualizar a questão ecológica de como era o sistema de educação quando foi lançado e como é agora. Então, vamos tentar resolver o sofrimento do mundo nesses lugares onde os nós estão aqui. E tentar de uma forma que seja tão translúcido isso em nós, que a nossa presença e não o que a gente faz. O que a gente faz saia da presença. E não algo que a gente está fazendo só na periferia. E aí, cada oportunidade que a gente tiver de aliviar o sofrimento, cada um vai fazer a sua parte. Agora, pautar simplesmente em algo que a gente está fazendo só para uma espécie, e imaginar que a partir do fim disso a gente vai ser feliz, a gente está embaralhado nessa história toda. Faz sentido? A felicidade precisa ser espiritual. A felicidade que é do mundo é transitória.
Não importa se a gente está falando do fim momentâneo do sofrimento em uma questão, que a gente pode estar falando disso, por exemplo, das mulheres. A gente ainda tem muito que está estruturado, mesmo dentro das próprias mulheres, dentro de nós, a respeito do que podemos e não podemos. Muitas vezes o julgamento maior que a gente tem em rede social dos corpos femininos não vem de homens, vem de mulheres sobre outras mulheres. Vocês já notaram isso? Então, o quanto disso está estruturado em nós e o quanto isso, Priscila e cada um de nós, o quanto isso não é cruel. Então, como é que a gente muda tudo isso caminhando para um lugar de presença e não mais de fazer? E dentro disso, buscar a espiritualidade para ser feliz. Porque daí, dentro dessa retidão, manifestar o que deve ser feito e não mais as ilusões de hoje você me faz feliz, hoje você me faz triste. Sair de um lugar transitório que vem e vai e poder se estabelecer numa presença que é. Isso faz sentido para vocês? Priscila, conversa com você isso? Isso talvez seja um momento para outras pessoas também. Enfim, a Jetsuma comenta muito que existe o karma do mestre animal também. E que a gente, no Ocidente, porque a gente só vê, a gente está muito apegado na matéria, né? Ou seja, no ser humano, e a gente ainda tem estruturado na gente que a gente é o centro do universo de fato, o centro e o topo, né? E isso vai ficando cada vez mais estreito, por exemplo, o homem, que ainda está no topo do topo, o branco, então é um lugar de privacidade. Tem tanta desconstrução que a gente precisa fazer, e dentro da desconstrução toda, olhar para o mestre animal como um espírito que está ali, como a gente. Quantas pessoas, por exemplo, não nascem em situações inóspitas, como seres humanos? E pessoas que nascem nessas situações e que de repente justificam roubar, matar, ferir os outros, porque afinal de contas elas tiveram isso. E outras pessoas, espíritos, que nascem nessa condição e usam dessa condição justamente para mostrar, porque elas já têm isso ancorado na presença delas, para os demais que estão na mesma situação, que isso não é uma sentença. E elas conseguem dar um exemplo a partir não do que elas fazem, mas do que elas são. Então, a Jetsuma pede para que isso seja rasgado em nós e que a gente veja espírito. E sofrimento é sofrimento, exatamente isso. Eu tive uma passagem forte com a Jetsuma e com uma pessoa que tinha lepra e que fez com que eu desse esse siglo e falasse, nossa, não é que um sofre mais, o outro sofre menos, todo, sofrimento tudo igual. E na hora que você vê sofrimento que você pode aliviar, alivie. Alivie, porque a gente também precisa conseguir fazer um caminho para a espiritualidade que não seja de dor. Qual é a dor que a gente está tendo? As dores existenciais, as crises financeiras. E por que que vira uma crise financeira? Porque a gente não está pagando boleto? Não, porque a gente achava que aquilo dava segurança para nós. E a partir da hora que não tem mais segurança, treme tudo. Então, como é que a gente está mapeando tudo isso? Porque sem essa visão clara, sem esse véu rasgado, sem perceber de fato tudo isso, vai ser muito fácil que essas novas resoluções, em algum momento, elas conversem com a gente que elas de fato não fazem a gente feliz. Então, dá para a gente pautar as nossas novas resoluções no que é certo? Então, em vez da gente fazer a nova resolução desse ano no que faz a gente feliz, mesmo que o que faça a gente feliz seja ver o outro feliz. Então, vamos pautar aqui. É reto ver o outro feliz. É reto. Então, vamos colocar isso como a pauta da nossa nova resolução. E a partir de fazer o que deve ser feito, encontrar uma tranquilidade, que é a Ananda, uma tranquilidade de um contentamento, que é a consciência tranquila, que dá para nós a oportunidade de viver numa relativa paz, num mundo de guerra, e automaticamente conseguir pacificar o que está em volta de nós, pautar na ética, pautar no amor, pautar em lugares elevados que não são transitórios. Que enquanto a gente estiver pautando simplesmente no transitório, a gente vai eventualmente desistir do caminho. E isso aqui eu incluo ativismo, serviço de qualquer ordem, porque no começo tem uma romantização de tudo isso. Só que daí vem o chão tremendo. E aí é a hora que a gente olha para a gente e a gente justifica abandonar o que é certo por algo pessoal, ou seja, pelo egoísmo. E até quando a gente vai favorecer o egoísmo sobre o altruísmo, a inconsciência em cima da consciência, alguma coisa temporária e sacrificar então algo que é para sempre. Então eu peço aqui, as resoluções desse novo ano, a gente está na pauta ainda. Tudo isso está cenando para a gente. E eu deixo a pergunta: o que faz você feliz? Porque se você está pautando a tua felicidade em algo transitório, isso te faz triste também. Se você está pautando isso em alguém que vem e vai,
e isso te faz triste também. Agora, na hora que a gente pauta em algo que não muda, então a gente começa a ser feliz. Então vamos pautar a nossa espiritualidade numa alegria que transcende esse mundo. Vamos pautar o sofrimento que a gente quer terminar, não porque ele incomoda a gente. Porque se a gente só é incomodado com um tipo de sofrimento, a gente ainda está partindo de uma perspectiva egoísta, vocês concordam? Porque, como a Priscila colocou, sofrimento é sofrimento. Então, por que que só o sofrimento de um vale mais que o outro? E a gente pode explicar tudo isso de várias formas. Ah, o mestre animal não sabe pedir. A gente sabe. Pergunta para um drogado que faz ele feliz, dependente químico. A gente tem noção do que faz a gente feliz? Então, sofrimento precisa ser visto num lugar muito raiz e a gente precisa não olhar para onde a manifestação do sofrimento está, mas para o espírito que está sofrendo. E conseguir, por meio de serviço, aliviar aquele sofrimento para que o ser tenha a vida digna que ele merece na Terra. Agora, enquanto a felicidade for pautada na gente, no que faz a gente feliz, no que faz sentido para nós, e uma perspectiva egoísta, a gente vai conseguir construir um mundo altruísta, um mundo consciente, um mundo de pessoas, porque as pessoas são as que mais estão tendo dificuldades com isso. Porque quando a gente resgata o mestre animal, a gente vê que só o corpo dele foi tomado. Quando a gente fala do ser humano, não. O ser humano, a mente, a alma foi tomada. E o que a gente precisa resgatar é isso. Então, como você se resgata a partir das suas novas resoluções? O que é certo você fazer? E aí, a gente já teve algumas coisas que aconteceram nesse trajeto. Vocês já realizaram os benefícios de jejum, os benefícios do silêncio, os benefícios da prática de yoga, os benefícios do que quer que seja o caminho para você. Agora, você consegue manter isso? Porque essa é a firmeza que a gente precisa. A gente geralmente tem firmeza para manter o que, de alguma forma, leva a gente para baixo, porque esse é o caminho fácil. O caminho é íngreme, já falaram, a porta é estreita e demanda esforço. E depois que a novidade termina, ou seja, a motivação, a única coisa que vai salvar a gente é a disciplina. A disciplina de fazer o que é certo. E não o que a gente quer. Fazer o que é certo. Todos os dias. E isso é o que a gente come, como a gente pensa, como a gente se coloca. É o tempo todo, internamente. Não a gente usar isso para o outro, a gente usar para nós. E com amorosidade, olhar os lugares que a gente está desviando. Para com amorosidade a gente se resgatar no caminho. E quando a gente não for capaz de se resgatar no caminho, que a gente possa ter a humildade de pedir ajuda. E aí, de novo, vem a importância dessa sanga, a importância de uma comunidade, a importância de poder ir para alguém, ainda que seja um profissional, e pedir ajuda para sair dos lugares que a gente se meteu por esses nós que a gente comentou aqui. Então, outra vez, o que te faz feliz? E como você pauta as tuas novas resoluções? Na espiritualidade, no que transcende o momentâneo, no que é certo ser feito. O que te faz feliz? Estuda isso. Porque aí você pode, inclusive, libertar o outro. Porque de repente você diz, o que me faz feliz é quando uma pessoa que eu amo para de beber. A gente tem no nosso círculo pessoas que bebem e que estão de alguma forma se perdendo para isso. É reto que a gente queira que a pessoa saia daquele vício. Agora, será que é certo a gente só ser feliz na dependência do outro? Então, enquanto o outro não se iluminar, a gente não vai ser feliz. Porque quando a gente olha para os bodhisattvas, eles não são tristes, pesados. Eles veem todo o sofrimento que existe em volta, mas eles sustentam o contentamento. São leves, eles trazem alegria. Então, o que a gente pode aprender deles, em vez de simplesmente justificar que a gente é feliz por causa de alguma coisa que passa, que a gente é triste por causa de alguém que não muda? O que te faz feliz? E quais dessas novas resoluções você deve, a partir de reflexões duras com você, abdicar para pautar a sua vida, a minha vida, para pautar a nossa vida no que é certo ser feito. Agradeço pela disposição da escuta, todos os dias, como sempre aqui. Agradeço por vocês estarem sempre abertos a isso. Tudo que outra vez está pautado na Gita, está pautado, e principalmente na Índia, mas também em todas essas religiões pagãs que falavam a respeito desses seres da natureza como deidades. Não porque eles acreditavam e acreditam em muitos deuses, mas porque eles acreditam que tudo é Deus.
que tudo é divino e que só as manifestações são diferentes. Outra vez, a gente está muito apegado na aparência, de novo. E aí a gente não vê a essência que é essa unidade nessa realidade sistêmica. Enfim, a pauta do sofrimento do mestre animal, a gente pode em algum momento compartilhar em uma roda aberta, para que a gente tenha mais liberdade de falar, de retrucar, de entrar num movimento de paz com isso, da perspectiva espiritual. A gente tem frentes, por exemplo, como Kardec, que falava que eles são irmãos menores. Eu tenho uma grande diferença com isso, pessoalmente. Embora eu tenha um grande respeito por Kardec, é óbvio que vocês podem olhar para mim, quem é você para? Eu sempre fui impulsionada pelos meus professores a questionar, não a duvidar, mas a questionar, ou seja, ter um intelecto ativo. A mente sempre pediram para que eu diminuísse o ritmo, mas o intelecto, que ele tivesse cada vez mais sinapse, que ele tivesse fogo, que ele questionasse. Então, quando eu convivo com o mestre animal, eu sinto, em função do que ele me orienta, que ele não é inferior a mim. A gente tem Prabhupada, que foi a pessoa que trouxe o Vaishnavismo, Hare Krishna, aqui para o Ocidente. E ele tem, nos escritos dele da Gita, citações que eu vejo vergonhosa a respeito dos mestres porcos. Porque ele fala dos mestres porcos que são criados em cativeiro. Ele não conhece os mestres porcos que são criados em liberdade. Então, eu questiono. Agora, eu sinto também que isso tem a ver com uma permissão que a gente dá para a gente de questionar. E eu vejo que tantas vezes a gente só duvida, sabe? Então, em algum momento, a gente pode abrir essa roda de novo, para que a gente possa, entre nós, tentar acertar dessas perspectivas variadas espirituais. Quem consagra a ayahuasca, eu sei que no grupo tem muitas pessoas que consagram, já podem ter visto lugares onde o mestre animal não se apresenta nesse lugar de sofrimento, assim como o professor. Por exemplo, no xamanismo a gente tem o animal de poder. Esse mestre animal de poder que vem orientando, como um guia, como alguém que, do mesmo jeito que a gente fala, não, aqui eu sou devota da Virgem Maria, e daí eu sou devota do mestre urso, sabe? Ou seja, tem um lugar que ele se apresenta. Então, a gente pode abrir um momento para tentar acalmar nosso coração. Porque dentro do ativismo, se a gente tiver com o coração muito apertado em relação à realidade do mundo, do mestre animal, a gente, para tentar salvá-los, se perde. E a gente precisa conseguir estar forte no ativismo que a gente faz, seja pelo mestre animal ou, como eu gosto de pensar, pelo fim da opressão. Então, qualquer tipo de opressão, eu gostaria que a gente se manifestasse em enfrentamento, para que não continuasse mais. E não a crueldade para um ser ou para outro. Mas, de novo, vamos, de repente, terminar esse propósito agora na terça-feira, com essas novas resoluções, porque todo grupo tem simpatia pelo mestre animal. E todo grupo, com certeza, sofre ao ver o sofrimento do mestre animal. E esse é um estudo também fino de fazer em outros estudos, a gente em outros momentos, não sei se no Mahabharata, agora eu não lembro aonde a gente estudou isso, que a gente viu profundamente, de uma perspectiva budista, a diferença da empatia e da compaixão. E isso tudo precisa vir esclarecido na gente, para que a gente tenha um pouquinho mais de tranquilidade para andar nessa terra e não abdicar do serviço. Mas o que eu deixo aqui, antes desse círculo, vejam o espírito do mestre animal. Não encerrem a visão numa pessoa, não encerrem a visão em um gênero, não encerrem a visão em uma mestra árvore. Ou seja, se a gente pudesse ver realmente, sabe? Se a gente pudesse estar ali e sentir, num lugar de comunicação, o que as mestras águas estão falando. Tem o que a mestra búfala está falando, o que um mestre animal, o que essas manifestações que geralmente a gente só vê, porque a gente fala dos privilégios do ser humano, mas a gente não consegue ver que tantas vezes até a espiritualidade a gente colocou como privilégio do ser humano. E a gente não percebe a ritualística dos mestres animais, a gente não percebe a espiritualidade deles. Teve uma mestra ovelhinha que faleceu, e termino aqui com esse último conto para a gente, de fato, para a meditação. Uma mestra ovelhinha que faleceu era a Lakshmi, a Duda conheceu ela lá em Kamanducaia, e ela foi resgatada por uma ativista, que foi a primeira vez que a ativista tinha entrado
numa pecuária de leite, ou tiravam, mas era um lugar de muito abuso, mas não era corte. E ela pegou aquela bebê e colocou na bolsa. Simples assim. O sofrimento da pessoa foi tamanho que ela encontrou uma solução temporária para aliviar o próprio sofrimento dela, e bendito seja, aliviou o sofrimento do outro também, mas a pessoa fala, claro, ela falou, eu tinha que fazer alguma coisa, nem que seja tirar um de lá. E ela colocou aquela criança dentro da bolsa e levou. E era uma criança fraca, não estava fazendo merda, ela levou. Bom, e essa criança viveu 4 anos sem ter. A Carol também conheceu, eu acho que a Lakshmi. Não, Carol, acho que conheceu, né? Uma ovelhinha pretinha, não sei, eu acho que sim. Bom, enfim. Ela lá atrás, ela não conviveu com ninguém até os 4 anos de idade. Ela foi para o Vale da Rainha e daí ela conheceu um carneiro que também tinha vivido em isolamento, só que numa grande universidade para testes. Então ele não tinha o corpo, assim, a pele do onde aparecia o corinho dele era toda comida, toda comida. E aí ele se recuperava, vinha de novo, então ele não crescia pelo, ele era tudo diferente. Bom, e os dois se encontraram lá. E foi o primeiro ser da espécie dela que ela conheceu. E ela se apaixonou perdidamente por aquele caminho. E ele era muito mais velho que ela. E ela não andava longe dele. E ele também tinha dificuldade de andar no pasto. Enfim, era a dupla. Ele fez a passagem. De velhinho, ele conseguiu recuperar todo o couro dele. Ele, quando ele fez a passagem, ele já não tomava remédio. Então, a própria natureza equalizou, que é uma mensagem do mestre animal para a gente também. Às vezes, tem doenças que a gente tem que podem ser curadas, a gente pisando no chão, a gente voltando a se conectar com esses ritmos todos de lua, essas águas, a gente tomar banho de chuva, sabe coisas que lá na infância pareciam bacana e que tem roubado, e eu tenho muito medo da infância que as crianças estão tendo hoje por causa de toda essa tecnologia, enfim. E eles ficavam juntos, esse mestre animal, esse cordeirinho fez a passagem. Cristos era o nome dele. E quando ele fez a passagem, ela ficou todo o período até o corpo ser removido ao lado dele, sem comer, sem beber, sem nada. Ela fez o luto ao lado dele. Não foi, e a gente vê isso com alguns mestres pássaros também. Ela fez o luto, o processo de luto ao lado dele. E aquilo foi tão absolutamente bonito para a gente entender que existe espiritualidade com o mestre animal. E é outro lugar que a gente precisa tomar cuidado, gente, que a gente está encerrando o mestre animal como uma manifestação de carne e osso. E tem espírito lá dentro, tem uma vida espiritual lá dentro. E aquele espírito pode ser muito professor se a gente se abrir para aquilo. Agora, significa que eles estão só encarnando só por causa disso? Não, eles estão no processo deles de manifestar uma missão também. Mas outra vez, vamos reservar isso para um outro momento e aqui simplesmente voltar. O que faz a gente feliz? E essa nova resolução está pautando no que é certo ou no que o ego está procurando como gostosinho na viagem, acreditando que o planeta Terra é algum tipo de Disneylândia cósmica, onde a gente veio aqui para usufruir, sorrir e rir, em vez de, lamento, a mensagem é deles, trabalhar. Graças. Para a gente alinhar a nossa coluna, eu dou notícias desse círculo, acho importante a gente fazer um círculo e falar disso, porque não é um tema fácil da gente abordar em 2 minutos. Fechar os nossos olhos um instante, olhar a hora. Começar a respiração, acalmando a respiração, com a consciência de que a respiração calma vai conversando com a mente, para a mente se acalmar. E que esse espaçamento dos pensamentos, através desse sopro da respiração, vai permitindo que uma consciência surja. Essa consciência é a espiritualidade pavimentada pela sua respiração. Nas tuas novas resoluções, nas tuas práticas das tuas novas resoluções para esse ano,
Faz espaço na sua vida para o que leve você para você no sentido além da temporalidade. Não do pensamento, mas da consciência. E que essa consciência encarnada como seu complexo, manifesta como seu complexo, possa beneficiar outros seres, para que os próprios seres beneficiados encontrem o caminho, percorram o caminho, sejam incentivados no caminho interior, rumo à espiritualidade que é a unidade. O altruísmo não exclui autocuidado. Portanto, as tuas novas resoluções precisam trazer para você um compromisso que não é vaidade consigo. Um compromisso diário para que você caminhe pelo mundo sem ver pessoas de etnias diferentes, de gêneros diferentes, mestres animais de espécies diferentes, ecossistemas distintos, e sim espíritos. Almas momentaneamente transitando por aqui, antes de voltarmos para casa. Uma casa que não é em outro lugar, mas que se revela no desatar dos nós, que cada um, que cada uma implantou na própria consciência, no próprio coração e até somatizou no corpo físico. Autocuidado para que você dure por mais tempo, para que a sua vida possa beneficiar nessa temporalidade, nesse sopro que a eternidade é, mais seres, tantos quanto você puder alcançar. Novas resoluções pautadas em uma mente lúcida, inclusive nos momentos de tensão, para que você saiba discernir o caminho a ser seguido. À medida que essa consciência, esse espaço entre os seus pensamentos surge, ancora, que você tenha mais clareza sobre a hora de dormir, a hora de acordar, o que comer, com quem se relacionar. Distante de uma motivação egóica do que cada um e cada um deseja, no sentido mais aparente e transitório, e sim do que sua alma, do que seu espírito precisa. Precisa para cumprir com uma missão que acena ao seu coração. A missão de enxergar o outro, de não se perder no próprio egoísmo, de não permitir que a ignorância seja regente da vida de cada um e de cada um. Portanto, através da tua respiração, da clareza que vai surgindo na sua mente, pauta a vida que você quer levar com disciplina. E essa disciplina
de fazer o que deve ser feito, mesmo quando não existe gratificação pessoal, de tornar o outro feliz sem esperar ao menos gratidão do outro, tornar o outro feliz no sentido de oferecer a condição reta para aquela existência, não de fazer por ele. Portanto, nas tuas resoluções, pratica também o desapego. O desapego de querer as coisas, o mundo, a manifestação, os seres, como você deseja. Liberta os seres para que eles sejam quem eles são. E cumpre com o dever de ser quem você é. E com a inspiração da retidão, sustenta isso através de cada ação, pensamento e palavra. A sua vida espiritual não é paralela à sua vida cotidiana. Tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você pensa é sua vida espiritual. E precisa ser observada à luz da consciência que a respiração revela, acalmando os pensamentos, com a lucidez necessária para desatar os nós que colocam véus sobre a realidade, causando confusão entre o prazer e a alegria. Nas tuas novas resoluções, te recorda não apenas de respirar, mas de ter a disciplina de respirar por um período todos os dias de forma consciente, alinhando os teus ritmos aos ritmos da natureza, se harmonizando com essa grande mãe, para que essa grande mãe regenere, refaça e até desfaça o que precisa ser desfeito, a partir da tua permissão, para que a graça desça. Nas tuas novas resoluções, trabalha diretamente, incessantemente, diariamente, para remover os obstáculos que surgem na sua mente, no seu coração e no seu corpo físico, que de qualquer forma ou maneira impedem que o certo seja feito. A compaixão é reta, o autocuidado é reto, a consciência é reta. Tudo que favorece a retidão precisa encontrar meios de ser praticado com disciplina, como um treino, para que a espiritualidade seja vivida na prática, em todos os papéis que você hoje sustenta no seu círculo e na sociedade. A espiritualidade dos tempos de retiro em Kali Yuga deve ser questionada. Para que ninguém, justificando a vida espiritual, se abstenha de praticar a espiritualidade, aonde quer que se encontre. Porque o mundo ao redor vai mostrando a ignorância e o egoísmo que nos encontramos. E é só a transformação individual, através da retidão,
através do amor, o amor sincero, distante do romântico, do serviço, que transforma essa realidade, resgatando, inclusive, si próprio, si própria. E a cada instante que essa respiração é disciplinada em ritmo, ela favorece uma sensação no cardíaco, aonde você se sente acompanhado e acompanhada. Não porque essa companhia surgiu agora, mas porque, por fim, através desse domínio da mente, da harmonização dos ritmos, você desobstrui para sentir. Sentir a guiança. Você sempre esteve acompanhado, você sempre esteve acompanhado. Quando as ilusões do mundo te seduzirem, recorda que você tem ferramentas, como a sua respiração, o silêncio, o jejum e tanto mais para romper com essas ilusões. Mas para isso você precisa diariamente se conectar, diariamente se disciplinar. E esse autocuidado de se manter firme do lado de dentro, para quando o céu se abrir, para quando a terra tremer, você saber que se segura apenas do lado de dentro. E nesses momentos em que esse propósito aqui, nesse campo, se sustenta, realiza com clareza o que te fortalece no caminho. Para que você possa dar passos mais firmes e, através da tua firmeza, inspirar quem está perto de você. Sem que isso se torne um papel, algo que você faça. Para que isso seja apenas extensão de quem você é. Pratica a sua presença, portanto. Se estabelece nesse ser real. Além da transitoriedade, das características disso tudo que está e que cada um chama de si. E sentindo, encontra a resposta. E sentindo, encontra o caminho. Ainda que as razões e o entendimento não estejam presentes. Porque o teu coração sabe, o teu coração revela. Que mistérios sejam revelados no seu coração. E que você tenha a coragem de sustentar as visões do seu coração, para que através dos teus atos e da espiritualidade praticada, não em paralelo, mas na vida cotidiana, essas visões do seu coração, alinhadas ao plano superior, se tornem reais, benéficas, para todos os seres que a tua encarnação conseguir alcançar.
Respira praticando essa presença, praticando simplesmente aqui estar, aqui sentir, aqui ser. Em contato com esse grande poder que vem através do coração. Sente a guiança dos seres que por vezes você sequer conhece o rosto, tocando teus corpos físicos sutis, as partes do teu corpo físico, teus corpos sutis, e com a sua permissão organizando, liberando, elevando, limpando, desintoxicando, purificando. E toma um momento para agradecer. Não há um instante sequer que você não seja cuidado e cuidada. Mesmo quando se nega o cuidado, a compaixão, a misericórdia, a benevolência divina sempre caminham ao seu lado. E para os demais que sofrem, essa compaixão, benevolência, misericórdia divina caminham através de você. Que você sustente o seu veículo, que você sustente a sua prática, que através de você se sustente a retidão, a consciência, a compaixão. Respirando, unindo as mãos em oração, se assim conversar com você. Agradece o poder divino que aqui é. Aqui onde cada um e cada uma o invoca. Não aqui em um lugar ou aqui em um campo. Aqui, em cada lugar onde o coração encontra meios de romper com a ilusão e se conectar, voltar, viver a graça.
compartilhar a graça. Namastê. Abrindo os olhos. Graça, gente. Eu pedi para o Danilo e para a Juliana para colocarem alguns mantras para nós no final. A gente vai mudando toda hora. Tá lá em cima, então agora a gente vai passar isso para o momento do dia de hoje, porque aqui é tudo assim, a gente vai, eu consegui confundir eles tantas vezes no horário e no que fazer nessa história, que aqui foi isso. Então eu vou terminar com uma outra coisa em vez dos mantras e a gente depois passar no grupo um momento para a gente ter esse instante. Eu fiquei muito tempo nessa questão do porquê sofre, porquê o outro, porquê como fazer e o que fazer. E eu me resolvi no lugar de não importa a razão. Importa simplesmente que cada um e cada uma possa fazer o necessário para aliviar o sofrimento que conseguir ver. Por que que a gente está aqui? Por que que a gente encarnou? Você pode viver sua vida procurando essas respostas. Ou você pode, aonde você está, encontrar a espiritualidade que dissolve as perguntas, que dá resposta no silêncio e que simplesmente traz a plenitude a partir de quem é, não de quem faz. Enfim, abriremos o círculo para falar a respeito do sofrimento de mestres animais. Mas enquanto não se tem resposta, por amor, apenas trabalhem para o fim de qualquer sofrimento, inclusive o seu, porque é através de você que o mundo muda. Graças, gente. Passo no grupo horário dos mantras, agora que eu consegui confundir todo mundo sobre isso. Muito obrigada.